Vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor e depois oramos a Deus. Quero saudar os amados com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Glória a Jesus. Vamos ler apenas alguns versículos que, como os irmãos conhecem, é a palavra de Deus. Os versículos que vamos ler estão no contexto do derramamento do Espírito Santo. E nós sabemos que é o Espírito Santo em nós que faz toda a diferença. Posso ouvir um amém? E Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele levantou-se e pregou o poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir do verso 36 diz assim, Atos 2:36 diz assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Louvado seja o nome do Senhor. Grande culto de batismo, não foi, irmão? Mas, para serem batizados, eles tiveram que se arrepender e se converter, experimentaram um novo nascimento, e isto só mesmo o Evangelho, só mesmo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, pode fazer esta mudança no homem e na mulher. E certamente aqueles que nesta tarde vão obedecer ao mandamento do Senhor, eles têm passado por esta experiência. E nós estamos alegres, estamos felizes, porque a igreja do Senhor está crescendo. Aleluia! Deus está acrescentando à sua igreja aqueles que têm aceito, têm recebido Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós estamos alegres, estamos felizes e vamos ficar de pé para agradecer a Deus por todos aqueles que nesta tarde eles vão obedecer ao mandamento de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. Senhor nosso Deus e eterno Pai, uma vez mais estamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, Senhor, para dizer-Te, Senhor, que Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor, Tu és a razão da nossa existência, a razão do nosso viver, Senhor, mas também a razão da nossa esperança e da nossa alegria nesta tarde. Te louvamos, Pai, pela Tua igreja aqui reunida, por cada amado irmão na Tua presença, Senhor. Te agradecemos também por aqueles que nesta tarde, Senhor, vão obedecer à Tua palavra, Senhor. Queremos orar, queremos uma vez mais interceder por cada um deles, Senhor, para que eles possam, Senhor, publicamente, Senhor, testemunhar de que Tu és o Senhor das suas vidas, Tu és o seu Salvador, porque não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo, Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Pai, obrigado, Senhor, nesta tarde. Nos fala ainda quando vamos ouvir a Tua palavra e usa o Teu servo em Tuas mãos, Senhor. Toca cada coração, toca cada vida, toca, Senhor, aqueles que nesta tarde possam, porventura, estar pela primeira vez neste lugar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa convencer cada um do seu pecado, da justiça e também do juízo. Faz isto, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tenha a bondade de ficar sentados, meus amados.
Os irmãos também querem dizer obrigado, Jesus? Aleluia. Devemos estar muito agradecidos pela sua obra feita por nós lá na cruz. É por essa razão que nós estamos aqui reunidos à volta de um nome que não se vê, não temos nada diante de nós a não ser a fé de que Ele está aqui presente, mesmo que invisível, mas está connosco. Porquê? Porque Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. E Ele agora está no meio de 2 ou 3, onde estiverem reunidos no seu nome, Ele está aí. Graças a Deus. Podemos nos regozijar, podemos nos alegrar, porque Jesus está conosco. Isso Ele disse com toda a certeza, que onde estivessem reunidos, não importava o número, e Ele estaria lá presente. Graças a Deus. Então, estamos aqui num dia muito abençoado, um dia com um propósito muito específico de agregar pessoas que tenham tido uma atitude de arrependimento e de fé para com o Senhor Jesus Cristo. E, portanto, neste dia quero dar cumprimento a um mandamento do Senhor que já foi lido aqui, que a igreja primitiva fazia, começou fazendo e que continuou fazendo, e a igreja ao longo da sua história o tem feito e continua a fazer até que Jesus venha, é levar pessoas, depois de ouvirem o Evangelho, depois de crerem no Evangelho, se arrependerem dos seus pecados, elas serem levadas então à obediência do batismo e assim se integrarem na igreja do Senhor. Como lemos aqui já, naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Glória a Deus. E é isto que acontece. Quando uma pessoa é batizada, ela fica agregada na igreja do Senhor Jesus com um compromisso, e assim ela propõe ser fiel ao Senhor e seguir o Senhor todos os dias da sua vida, até que parta para estar na sua presença, ou então Jesus venha buscar aqueles que são seus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos. Tinha uma leitura inicial que já foi lida, mas há tantas leituras para fazer sobre batismos, não é verdade que nunca nos atrapalhamos uns aos outros, não é verdade? E até porque podia falar já daquilo que foi lido, não é verdade? E fazer algumas considerações. Mas em Marcos, capítulo 16, desculpe, e versículo 15, talvez começamos a ler no 14, versículo 14, que diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E depois diz: estes sinais seguirão os que creram, etc, etc. E no último versículo, podemos ler os últimos versículos, 19 e 20, diz: ora o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Glória a Deus. Então temos aqui uma escritura que nos fala também do mandamento do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, fala do mandamento para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. E isso é realmente uma necessidade constante. Ainda nos dias de hoje, o Evangelho não chegou a todo lugar e a toda a gente, a todas as pessoas. E, portanto, continua a ser uma necessidade. Mas para que cheguemos ao ponto onde hoje estamos aqui, para levar pessoas a serem batizadas, tem que começar por aqui. Tem que ir, tem que falar, tem que pregar o Evangelho. E assim as pessoas podem ouvir. Porque como é que as pessoas irão crer se não ouvirem? Visto que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Neste caso o Evangelho de Cristo, as boas novas do Evangelho de Cristo. Então é necessário, absolutamente necessário, que todas as pessoas ouçam, porque assim têm a oportunidade de acreditar, mudar de vida e ganhar um novo propósito e um novo rumo na sua vida. Depois diz: quem crer e for batizado será salvo. Então aqui nós temos o crer e o ser batizado como complemento, ou seja, o compromisso
e a obediência à palavra de Deus para ter uma boa consciência, uma fé e uma certeza da sua salvação, neste caso. Então, quem crer e for batizado será salvo. Graças a Deus. E hoje estamos aqui precisamente para, juntamente com as pessoas que creram, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está escrito noutro lugar, no outro Evangelho também, e diz que devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo é uma prática bíblica, é um mandamento do Senhor. Não é algo que foi instituído por um homem qualquer, que se lembrou que isto seria uma coisa bonita e uma coisa interessante e que era necessário fazer isso. Não, isto veio da parte de Deus. João Batista diz, Jesus falou acerca dele, fazendo uma pergunta: o batismo de João é do céu ou é dos homens? E eles não quiseram responder. Não quiseram responder porque ficaram em apuros com a pergunta. Mas o que é que Jesus queria dizer? Que o batismo era do céu. Foi Deus que mandou João Batista, no seu ministério, começar não só a falar, mas a batizar as pessoas. É um mandamento de Deus. Jesus também praticou no seu tempo, no seu ministério, ainda que ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam as pessoas que acreditavam. Depois a igreja deu continuidade, porque os discípulos, apóstolos, já estavam fazendo ou praticando aquilo que Jesus tinha ensinado, e assim continuaram a batizar as pessoas, e a igreja se congregou, a igreja foi constituída, e a igreja continuou a crescer de 3.000 para 5.000, de 5.000 para uma multidão já muito grande, e assim continuou o crescimento da igreja, e hoje são milhões de pessoas em todo o mundo que têm seguido este caminho e que estão obedecendo e continuando nesta prática e também nesta obediência ao Senhor Jesus Cristo. Por toda a terra, desde o extremo oriente até ao ocidente, há milhões de pessoas que já seguiram este caminho e por isso este mandamento está em atualidade. Glória a Deus. Quero explicar que nós não batizamos crianças, nós apresentamos crianças ao Senhor. Amém? E as abençoamos em nome do Senhor Jesus, a eles e aos seus pais que os possam criar, não é? Na doutrina, na demonstração de Deus, e assim eles possam crescer no ensino da palavra de Deus. E quando chegarem à idade da consciência, então eles podem decidir e serem batizados, porque isso então já o fazem por determinação própria, e porque creem, e porque entendem que devem obedecer ao mandamento da palavra de Deus. Assim, nós não vamos batizar crianças, porque elas não têm consciência, não podem optar, não podem fazer um compromisso, e por isso não tem qualquer validade isso. Mas Jesus disse, veja bem, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Isso significa, tem que ser uma pessoa adulta, ou tem que compreender e ouvir o Evangelho primeiro. Para quê? Para receber fé e tomar uma decisão de seguir o Senhor Jesus Cristo. Então, tem que ser uma pessoa já com consciência do que está a fazer. Depois, quem crer e for batizado será salvo. Então, quem crer significa uma pessoa determinada que pode usar uma atitude de fé e então obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma prática de Jesus, dos apóstolos, da igreja e um mandamento do Senhor, conforme já nós vimos aqui. O batismo é um ato que demonstra o propósito de viver uma nova vida que a identifica pela fé com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quando nós vamos aqui batizar, significa que eles estão fazendo uma identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. Porquê? Porque é como se eles morressem agora para o pecado, o que já devem ter feito no seu coração, mas simbolicamente vão ali e a sua vida é como que sepultada. E depois, ao sair da água, como ressuscitar e se identificando assim, de uma forma muito clara com a morte de Cristo, também foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos. E então esta é uma identificação
também com Cristo, para além de ser uma introdução no corpo de Cristo através deste ato e assim se agregar à igreja e ter todos os direitos e privilégios e também responsabilidades de viver em comunhão, de viver num núcleo de pessoas onde têm deveres, privilégios e deveres também para cumprir. Então nós estamos dentro de um grupo de pessoas, neste caso a Igreja do Senhor. Nós temos que respeitar, tem privilégios, são muito excelentes, mas tem também obrigações, porque tem que dar um bom testemunho, tem que viver de forma concordante com os ensinos e princípios da Palavra de Deus, para que a comunidade onde está inserido, onde se integrou, seja honrada com o seu viver, com o seu andar, com o seu testemunho, e assim não tem só privilégios, mas tem deveres também. Então que Deus abençoe a cada um dos que neste dia fazem este compromisso e esta atitude de obediência. É também um compromisso, porque o compromisso é que hoje estão dispostos a seguir o Senhor e mostrar isso pela obediência à Palavra de Deus. E neste dia vão fazer um compromisso, porque vamos fazer algumas perguntas, e eles vão dizer que sim. É como se a igreja é comparada com um casamento, não é verdade? Um noivo e uma noiva. E já sabem que um casamento ou um relacionamento é um compromisso. Tem um compromisso que une duas pessoas e que fazem um contrato. E neste caso, quem vai ser batizado é como que um compromisso que toma de obediência e fidelidade ao Senhor Jesus Cristo e também à igreja onde está inserido, para seguir o Senhor todos os dias da sua vida e honrar este nome, que é o nome sobre todo nome, que está aqui por cima de mim. Os irmãos podem ler? Jesus é o Senhor. E Ele é o Senhor das nossas vidas. É o Senhor de cada um dos que estão aqui, que já fizeram este compromisso, e outros que vão fazer hoje, e aqueles que estão aqui e também querem, hoje também, talvez, tomar uma decisão, não só de aceitá-lo, mas também nos próximos batismos, estarem aqui também para ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Muito bem, não vou me alongar muito mais, mas eu gostaria de nós ficarmos em pé agora e nós orarmos a Deus. Talvez agora eu pedia a todos os que estão aqui para ser batizados que subissem aqui em cima, com os pastores também que os vão batizar, neste caso, e os outros pastores também, e que estão aí, para subirmos aqui e ficarmos aqui e orarmos por todos eles. A igreja com certeza que neste dia não só se regozija, mas também quer que todos estes que vão ser batizados tenham a ajuda, a graça, a proteção de Deus nas suas vidas e possam honrar o nome do Senhor todos os dias da sua vida, como todos nós queremos honrar. Amém? Queremos? Amém? Honrar o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Agora ninguém tira fotografias ainda, obrigado. Nós somos todos muito bonitos, estamos aqui em cima, mas só depois é que vão tirar fotografias. Agora vamos todos orar ao Senhor. Vamos dar graças a Deus por todos eles. A Bíblia diz para nós darmos graças a Deus por todos os homens, até mesmo por aqueles que não são crentes. A Bíblia diz para darmos graças e orarmos por eles. Quanto mais estes estão aqui, numa atitude de obediência ao Senhor, nós devemos dar graça por vocês todos. Amém? Glória a Deus. E por esta atitude, por esta obediência, por este propósito de serem fiéis ao Senhor. Glória a Deus. Olha, e nós vamos fazer assim, primeiro vamos orar por eles, e depois vamos orar por todos aqueles que um dia foram batizados, para que esse compromisso que foi feito naquele dia, o irmão lembra-se do dia? Quantos estão aqui que se lembram do dia? Levantem a sua mão. Lembram-se do dia? Nunca esqueçam. Neste dia vamos voltar lá e lembrar o compromisso para nunca nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Querido Pai, nós queremos agradecer neste dia a Tua graça imensa. Nós queremos agradecer o propósito que esteve no Teu coração desde a eternidade, Senhor. Para que, Senhor, aqueles que um dia
se iriam desviar, desobedecer à tua palavra, aos teus mandamentos, e iriam viver perdidos, Senhor, debaixo de uma condenação. Ó Senhor, tu enviaste o teu amado Filho para dar a sua vida por todos nós, morrer numa cruz, ressuscitar o terceiro dia, e assim, Senhor, trazer uma esperança de salvação para cada pessoa que existe neste planeta, Senhor, e poder ter uma opção para não ir, ó Senhor, perdido para a eternidade, mas, Senhor, poder ter a certeza, a convicção, a garantia de um dia estar no céu, livre, Senhor, de uma condenação, ó Senhor, que pesava sobre a sua vida. Agradecemos por esses amados irmãos que neste dia estão aqui, Senhor, convencidos que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, que morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo no céu para sempre, e um dia voltará para vir buscar a sua igreja e também para julgar este mundo. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, abençoa, os guarda, os fortalece, Senhor. Toma as suas vidas nas tuas mãos, suas vidas sejam marcadas com o selo da salvação, o selo da vida, o selo do Espírito Santo nas suas vidas, Senhor. E assim eles tenham esta marca e o inimigo não possa jamais, ó Senhor, tocar as suas vidas, mas eles permaneçam neste propósito desde hoje em diante, e ela penetre pela eternidade fora, Senhor, para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos por eles e também por nós, Senhor, por todos aqueles que já um dia tomaram, Senhor, esta atitude de obediência, este compromisso também, Senhor. Queremos voltar lá a esse momento, Senhor, e lembrar e avivar o nosso compromisso de sermos fiéis e jamais nos desviarmos do Senhor e caminhar fiéis até o final da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz amém, aleluia, outra vez, amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Muito bem, os irmãos podem ficar assentados e nós, agora sim, agora podem tirar fotografias. Nós vamos ficar aqui todos preparados para ficar bem na fotografia. Eu vou ficar aqui deste lado. Todas tiradas as fotografias. Ali para o lado. Alguém, duas pessoas para tirar o púlpito para ali. Ia pedir ao Sérgio, está por aí o Sérgio, para chegar lá embaixo e fazer entrar um bocadinho de água fria, porque a água ficou um bocadinho quente a mais. Nós vamos estar aqui até ao fim, espero que não comece a cheirar a carne cozida. O Sérgio poderá pôr aqui a torneira a funcionar com água fria, faz favor? Foi lá abaixo, ele já foi lá abaixo. Já? Ok. Tá. Agora está a melhorar. Não chega. Ok, nós vamos orar. Pastor Jonas, faça uma oração. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer por esse grande privilégio de estarmos reunidos aqui na Tua casa para este ato, Deus, memorial e também de obediência à Tua palavra. Quando, Deus, vamos estar batizando os Teus servos que tomaram essa decisão tão maravilhosa, Senhor, de seguir. E por isso pedimos que a Tua bênção e a Tua graça seja sobre nós e abençoa também cada batizando, Senhor, renovando as suas forças, também batizando com o Teu Espírito Santo, Senhor, e fazendo a Tua obra na vida de cada um, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Ok. Então vamos começar por irmãos de Albufeira. São os primeiros e o pastor depois tem que se despachar mais rápido. De Albufeira, quem está aqui de Albufeira? Então vem, primeira.
desanimada? Quer desistir? Não. Não, né? Mônica, você hoje está aqui perante a igreja, perante o Senhor e perante a sua igreja, e tomou essa decisão de descer as águas do batismo. Este ato é um ato de fé e você está disposto a servir o Senhor, segui-lo fielmente até o fim? Sim. Amém. Então, diante do seu testemunho de fé e da sua bravura de servir o Senhor, porque para servir o Senhor tem que ser valente, né? É uma bênção, mas tem que ser valente. Então, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, 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 Deus é Rei. Aleluia, 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 nosso Deus é Rei. Melissa, você vem hoje perante a igreja do Senhor, perante o Senhor, você vem descer as águas do batismo. Foi seu pai e sua mãe que te obrigaram? Não, né? Faz isso de fé e com um coração de servir o Senhor todos os dias da sua vida, ser fiel a Ele. Sim. Amém. Então, diante do seu testemunho, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mostrou o seu poder, o pecado ele venceu, triunfou sobre as trevas e a morte. Ele quebrou nossas cadeias e delas nos libertou. Nossa misericórdia nos salvou. Natasha, você vem diante do Senhor e da sua igreja para descer as águas do batismo. Você está fazendo isso porque o seu pai, o presbítero Nilson, e a sua mãe te obrigaram? Não. Ou porque você desejou no seu coração de seguir o Senhor e obedecer a sua palavra? Eu desejei. Amém. Então, promete ser fiel até o fim? Sim. Amém. Então, diante do seu testemunho, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, 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 Deus é Rei. Aleluia, 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 nosso Deus é Rei. Cristiana, veste diante da igreja e do Senhor para descer as águas do batismo. Faz isso de coração, desejo do seu coração? Sim. Ou porque sua tia Maria Antônia te obrigou? Ela deu de vida? Desejo do meu coração. Tá bem. Então, diante do seu testemunho, promete ser fiel ao Senhor até o fim? Sim. Então, diante do seu testemunho, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, tu és foi a tua misericórdia para sempre. Deus, tu és foi a tua misericórdia para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, quem tu és bom. Rafael, vieste diante de Deus e da sua igreja para descer as águas do batismo. Faz isso de coração ou a tua mãe, mas teu pai está te obrigando? De coração. Quer seguir o Senhor, promete segui-lo fielmente até o fim? Sim. Amém. Então, diante do seu testemunho, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza pelo gozo de
Graças a Deus. Irmão Clara, é de sua livre vontade que está aqui para ser batizada neste dia. E a minha pergunta é, crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração e está disposta a segui-lo todos os dias da sua vida? Sim. Promete ser fiel a Ele, guardar a sua palavra a cada dia? É isso. Muito bem. Conforme o seu testemunho, então, nós a vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Amém. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Amém. Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Amém. Graças a Deus. Irmão António da Costa, o irmão crê que Jesus realmente perdoou todos os seus pecados e mudou a sua vida? Sim. E por essa razão de agradecimento e reconhecimento está pronto a obedecer, guardar a sua palavra e confessa isto diante da igreja e diante do Senhor Jesus Cristo, Sim. ser fiel a Ele até ao final da sua vida? Sim. Amém. Glória a Deus. Então, nós o batizamos pelo seu testemunho, pela sua convicção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem por tudo, Ele não me abandona. Não serei destruído. Confio que cumprirá aquilo que prometeu. Seu gozo é a minha força. Pode o choro durar uma noite, mas passa bem pela manhã. Eu troco a vergonha. Eu troco a paz. Eu troco a tristeza pelo gozo de Graças a Deus. Irmã Luísa, é de sua livre vontade, por causa da fé que tem em Jesus Cristo, por ter ouvido a palavra de Deus e reconhecer que Jesus é o único Salvador que está aqui para ser batizada, Essa é a minha livre vontade. e promete ser fiel ao Senhor, guardar a sua palavra Prometo ser fiel ao e Senhor. estar integrada na igreja com este testemunho, diante da igreja, diante do Senhor. Diante do Senhor. Amém. Prometo. Então, conforme o seu testemunho e a sua confissão, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Muito bem, agora Tem que chegar para cá. batizamos, faz favor. Para nós é um privilégio termos este casal connosco, de Odmira, e é uma bênção de Deus. E nós trouxemos-los porque eles vieram ter connosco pedindo também, desejando descer às águas, não porque nós lhe pedimos, mas porque eles próprios sentiram no coração que era um mandamento e que desejavam cumprir. Mas, diante de vós e da igreja, nós queremos também que eles possam tomar este compromisso. Então quero perguntar ao Daniel e à Fátima se esta decisão que vocês tomaram-na porque alguém vos empurrou ou porque decidiram pelo vosso próprio coração? Por nosso próprio coração. Porque Deus é maravilhoso e a gente quer segui-lo. Amém. Vocês creem em Jesus Cristo com todo o vosso coração? Sim, Sim, sim. sim.
Amém. E comprometem-se a segui-lo todos os dias da vossa vida, como casal e também individualmente, custa o custar? Sim. Então, conforme o vosso testemunho, diante de toda a igreja, nós temos toda a alegria em batizá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Ele está conosco aqui, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Ele está conosco aqui, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Graças a Deus. Irmão António Silva está aqui neste dia para ser batizado porque acredita no seu coração que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Sim, acredito. E está disposto a seguir, a guardar a palavra de Deus, a ser fiel todos os dias da sua vida. Sim. Amém. Amém. Então, conforme o seu testemunho, diante de todas estas testemunhas e diante de Deus, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paixão tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Nós temos aqui duas meninas, a Carolina e a Sofia. Uma tem 10 anos, outra tem 12 anos. Mas eu vou perguntar à Carolina, com os seus 10 anos, tu acreditas mesmo que Jesus Cristo é o teu Salvador e estás pronta a segui-lo todos os dias da tua vida? Sim. Tens a certeza que não foi o teu pai e a tua mãe que te disse para vir-te batizar? Tenho. Tens. Então é uma iniciativa tua, a tua convicção para seres batizada neste dia. Amém? Glória a Deus. Conforme o teu testemunho, então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora eu pergunto logo à Sofia também a mesma coisa. É filha de um ancião nosso aqui, da igreja. Ela tem 12 anos e eu faço uma pergunta idêntica. Foram os teus pais que disseram para tu ser batizado? Não. Não. Foi tua iniciativa própria? Sim. Isso é porque tu crês de todo o teu coração que Jesus é o teu Salvador e morreu pelos teus pecados e a tua esperança é? Sim. Amém. Então, conforme o teu testemunho, nós batizamos a ti e ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Graças a Deus. Pedimos à igreja para ficar em pé e agradecermos a Deus por todos estes irmãos e por este serviço de batismos que foi realizado aqui neste dia. E por todos aqueles que estiveram batizando aqui, esta é a nossa obrigação, o nosso serviço como servo de Deus. Nós o fazemos com muita alegria e ficamos muito regozijados
Gostaríamos que mais pessoas neste dia tivessem a ser batizados, mas vamos orar agora aqui mesmo, para que neste lugar, nos próximos batismos, numa data muito breve, muito mais pessoas sejam batizadas neste lugar. Quantos é que concordam comigo e desejam isso de coração? Então, com as vossas mãos levantadas, nós vamos orar. Vou pedir ao pastor Helder para fazer esta oração neste momento. Aleluia. Senhor, nós estamos muito contentes, Deus. Muito obrigado por este privilégio, Senhor, que Tu nos deste nesta tarde, Senhor, de estarmos aqui neste lugar, Deus, cumprindo, Senhor, o mandamento, Deus, tão especial que Tu entregaste à Tua igreja, Senhor, para ser cumprido, Senhor. Obrigado por estas vidas, Senhor, que se têm disponibilizado, Senhor, estas vidas que se têm comprometido, Senhor, a dar este passo tão privilegiante, Senhor, tão bom, Senhor, um passo que nos abre portas, Senhor, para muitas maiores bênçãos sobre as suas vidas. Ó Senhor, eu te dou graças por esta igreja, Senhor, por cada irmão que deu este passo, mas também continuamos orando, Senhor, por aqueles que ainda estão, Senhor, pensando, Senhor, em dúvida, Senhor, aqueles que ainda se vão decidir, para que no próximo ano, Senhor, muitos mais se estejam agregando à Tua igreja, Senhor, neste lugar, tendo esta mesma iniciativa, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Deus, por este privilégio. Obrigado, Senhor, por Tu nos teres escolhido para ser Teus filhos e Teus servos. Recebe toda a glória para Ti nesta tarde, Senhor, em nome de Jesus. E para a Tua glória, nós Te agradecemos. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Pedro vai continuar com... Pela vida de mais uns valentes que, ouvindo a palavra de Deus, creram e tomaram uma decisão de seguir ao Senhor fielmente. É um privilégio para a igreja poder cumprir este ID do Senhor Jesus, conforme já ouvimos aqui a leitura nessa tarde da palavra de Deus, tanto pelo pastor João Matias, também pelo pastor Rui Dias. Os irmãos falaram desse ato do batismo, essa ordenança que o Senhor deixou para a igreja, e nós tivemos esse momento tão maravilhoso que só mesmo quem passa pelas águas sabe o que é. Eu lembro que antes de ser batizado, desejei muito o batismo, por isso até acredito que o batismo não pode nunca ser imposto. As pessoas têm que desejar, ouvir, crer e desejar. É assim que a Bíblia ensina, tem que desejar, tem que querer ser batizado. E eu lembro que até sonhava. E o dia do meu batismo, pegaram uma peça em mim e na minha esposa, nós batizamos juntos, e nós erramos o lugar do batismo, que era um batismo que seria feito numa cidade que nós não conhecíamos direito, e marcaram conosco, e nós não fomos com a caravana, fomos só, e o batismo seria feito num rio, e nós perdemos o local. Andamos de 8 horas da manhã até meio-dia procurando, e eu confesso, irmão, que eu chorei, porque era tanto, eu queria tanto batizar e perdi o local. Eu já estava sonhando, eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo, antes de ser batizado nas águas, foi uma bênção também. E lembro que quando eu cheguei a perguntar à minha esposa, falar com a minha esposa assim, olha, quem sabe, novo convertido, a gente não entende muitas coisas, eu disse, quem sabe eu posso batizar você e você batizar a mim depois. Porque não encontramos, não é porque nós não queremos, nós queremos. Aí ela disse, mas Jonas, será que pode? Eu falei, eu não sei se pode, vamos ver, né? Quem sabe, vamos pensar que se... Por exemplo, o batismo não é para a gente dizer que nós queremos mesmo, tal, não é mergulhar na água, sabíamos isso. Então, eu batizo você e depois você me batiza. Ela diz, mas isso não deve ser certo. Aí ficamos em dúvida e diz, não deve ser. Fomos para a igreja. Quando cheguei no culto à noite, o pastor olhou assim para mim e falou, 2 fujão, né? Pensou certamente. Aí nós entramos, ele veio nos cumprimentar, ele disse, os irmãos não foram, né? Eu falei, não, pastor, nós fomos, andamos tudo lá, mas os irmãos não estavam lá. Eu falei, os irmãos não estavam lá. Ele disse, não, o irmão foi do outro lado. O irmão foi para a esquerda, tinha que ir para a direita. O irmão chegou lá naquele lugar, tem assim, mostrou, eu falei, realmente estava bem longe. Ele disse assim, mas vamos fazer o seguinte, o irmão quer muito se batizar. Eu falei, pastor, eu estou sonhando com esse momento. Aí ele disse, então, domingo que vem, vamos lá e vamos batizar o irmão e a esposa. Voltamos lá nós. Está vendo que maravilha? O pastor falou, nós vamos lá e vamos batizar o irmão. E voltaram lá e batizaram a mim e a minha esposa.
especial. Quando a pessoa quer muito fazer a vontade de Deus, querer servir o Senhor, Deus prepara até essas coisas assim para ficar marcado na vida da gente. Marcou a nós. E não ouça o que eu vou dizer, hein, irmãos. Ouça, por favor, vou ler a palavra de Deus, mas depois eu vou explicar isso com mais detalhe. Mas ouça o que eu vou dizer. Se fosse hoje, eu ia esperar mais um ano para batizar. Talvez até desviava. Porque ia ficar chateado, aborrecido. Não sei. Porque se fosse hoje, eu tinha que esperar mais um ano. Olha, em junho do ano que vem, nós temos outro batismo. Vamos batizar. E os irmãos, graças a Deus, que ainda falta um ano. Muitos crentes hoje não querem ser batizados. As pessoas aceitam Jesus e não querem ser batizados. Dizem, mas para que batizar? Para que ser batizado? E muitas igrejas também não querem batizar. Mas isso é outra mensagem que nós vamos falar baseada na palavra de Deus, amém? Eu convido os irmãos a ler comigo. O pastor João Matias já me fez a gentileza de ler parte do texto que eu vou ler. E eu preparei aqui uma mensagem e coloquei o tema assim, firmeza espiritual. É para que a nossa atenção se assente nisso que eu vou falar, sobre a firmeza espiritual. E tem a ver com isso que eu estou falando. Então eu digo assim, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o pastor João Matias leu o versículo 37 a 41. Eu vou repeti-lo, mas vou continuar lendo até o 47. Diz assim, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de bom grado foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam ou que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Este relato bíblico fala da história que nós já ouvimos aqui, que foi no dia de Pentecostes, quando o apóstolo São Pedro pregou a palavra, depois do derramamento do Espírito Santo, e que os cidadãos que estavam em Jerusalém começaram a ficar impressionados, ficaram admirados, zombavam, criticavam, e outros ficavam pasmos, não sabiam de fato o que era aquele derramamento do Espírito Santo, e os crentes, cerca de quase 120 crentes, cheios do Espírito Santo, falavam em línguas e glorificavam a Deus, e o povo os ouvia falar na sua própria língua. Eram cerca de 15 nacionalidades ali representadas, e eles ouviam falar nas suas línguas maternas, ficavam impressionados, diziam, como é que nós os estamos ouvindo falar na nossa própria língua materna, falando o idioma deles? E as línguas estranhas ali, Deus interpretava, dava a eles uma palavra diretamente na sua língua, para que eles compreendessem aquilo, e ficaram todo mundo assustado, e não sabia o que estava acontecendo, como hoje acontece algumas vezes um batismo com o Espírito Santo, e alguns crentes ficam assustados de ver alguém ser batizado com o Espírito Santo, às vezes tem tanto tempo que não vê, e outros nunca viram,
E quando acontece do batismo, alguém ser batizado com o Espírito Santo, algumas pessoas ficam até assustadas. Mas nós hoje sabemos do que se trata. Naquela época, Pedro levantou, eles diziam que aquelas pessoas estavam embriagadas, e Pedro levantou, tomou a palavra e disse: irmãos, esses homens não estão embriagados, sendo essa 9 horas da manhã, não estamos embriagados. O que aconteceu conosco foi o que está profetizado a respeito do profeta Joel, que Deus prometeu derramar sobre toda a carne o Espírito Santo, e aonde Deus cumpriu nesse dia a sua promessa, e começou a pregar e falar de Jesus Cristo, mostrar quem era Jesus Cristo, o cumprimento das palavras, da profecia, e depois termina dizendo que eles o crucificaram, mas que Jesus veio, Deus fez de Jesus o Cristo, o seu Messias. E eles, quando ficaram ouvindo aquela palavra, o Espírito Santo os envolveu de tal maneira que eles ficaram compungidos, seus corações, e começaram a sentir o seu pecado, começaram a sentir a sua miséria, o seu estado de necessidade espiritual, e eles foram tocados por Deus diante daquela pregação, daquela manifestação do Espírito Santo e a ousadia com que Pedro falava, cheio do Espírito Santo. E diz que o Espírito Santo convenceu aquelas pessoas dos seus pecados, das suas fraquezas, das suas necessidades, das suas misérias. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo é exatamente essa, convencer o pecador de que ele precisa de ser salvo. E aquelas pessoas tiveram esse despertamento, e diz a palavra de Deus que eles perguntaram a Pedro o que eles deviam fazer. E este é o primeiro passo para que alguém possa ser salvo. É reconhecer-se pecador, é ter no seu coração esse quebrantamento, e compungir o seu coração significa que ele analisou, sentiu o seu estado de miséria e diz: o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para que eu possa ser salvo? Eu sinto que eu estou perdido e eu necessito de salvação. O que eu tenho que fazer? E quando eles perguntaram, Pedro disse a eles: vocês precisam arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento não há salvação para ninguém. Sem que haja um arrependimento genuíno, não há salvação. E quando eles perguntaram, eles sentiram que eles estavam perdidos. E eles foram procurar, e Pedro diz: vocês precisam arrepender dos seus pecados. E se vocês arrependerem dos seus pecados, vocês serão também revestidos com o poder de Deus. Vocês receberão também o batismo com o Espírito Santo, crendo, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quanto o Senhor chamar. Mas vocês precisam primeiro arrepender dos seus pecados. E quando eles ouviram aquela mensagem, eles só tinham 2 coisas a fazer. Eles tinham que, ou aceitavam eles perguntaram, estavam diante de uma situação que afligia o coração deles, e quando Pedro dá-lhes o remédio que eles precisavam, eles tinham que fazer o segundo passo, que era tomar a decisão. Eles tinham que dizer: eu aceito ou rejeito. E diante da palavra de Deus, as pessoas só têm essas 2 atitudes: ou aceita ou rejeita. Não tem meio termo. A pessoa que diz: fulano é tão amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho é quem obedece ao Evangelho. Porque o Evangelho ele traz uma divisão, até dentro das nossas famílias. Jesus disse: pensa que eu vim trazer divisão. Porque quando alguém começa a obedecer o Evangelho, automaticamente as pessoas que não estão seguindo o Evangelho entram em conflito. Porque rejeitam certos princípios que quem obedece ao Evangelho não pode rejeitar. Então começa a haver uma dificuldade. E somente quando a pessoa abraça Cristo Jesus como seu Senhor, seu Salvador, passam a agir e pensar da mesma forma no sentido espiritual. Começam a andar ambos para o mesmo caminho. Porque senão é confusão. As pessoas pensam de um jeito e nós temos uma capacidade muito grande de pensar. Nossas cabeças, cada um pensa de um jeito. Mas para obedecer ao Senhor tem que pensar de acordo com o pensamento do Senhor, de acordo com a sua palavra. Por isso eles tinham que tomar uma decisão.
Era o segundo passo. E eles tomaram a decisão. Quando Pedro diz a eles, ele diz, nós tomamos a decisão. Porque diz o versículo 41 que todos os que ouviram aquela mensagem e que foram compungidos, eles tomaram a decisão porque eles ouviram de bom grado, eles tiveram prazer em ouvir aquela palavra. Outro detalhe, se alguém não tem prazer em ouvir a palavra de Deus, não vai perceber a palavra de Deus. Se alguém não está aberto, se alguém não tem o seu coração aberto para ouvir as coisas de Deus, vai ser resistente à palavra de Deus. Jesus diz, quem me ama, ouve as minhas palavras, e ainda mais, e as obedece. Então, obedecer, eles tinham bom grado, ou seja, estavam de acordo, estavam com vontade de ouvir, com o coração aberto, aquele desejo, eu quero ouvir, eu quero saber o que Deus tem para mim. Sabe a diferença entre alguém que está com sede e alguém que quer beber água? Alguém, quando quer beber água, bebe a água, pode beber daqui 1 hora, 2 horas, estou com vontade de beber água e vou beber. E escolhe a água. Ah, não, essa não, está quente. Ouça o que eu vou dizer, um exemplo. Um dia eu peguei uma boleia com um amigo e eu estava com muita sede, mas não era sede, eu estava com vontade de beber água. Vou explicar por quê. E nós paramos numa estação de serviço e ele disse, não, deixa que eu compre a água. E eu pensei que ele fosse comprar 2 águas. Vem ele com uma garrafa grande, bebendo no bico, entra no carro e diz, vamos lá. E eu olhei assim, minha água. Ele disse, não, toma daqui. Aí eu falei assim, então deixa aqui que daqui a pouco eu bebo, está muito gelado. E até hoje não bebi. Sabe por quê? Eu não estava com sede. Eu estava com vontade de beber água. E eu aguentei chegar em casa. Mas se eu tivesse mesmo com sede, eu fazia como estava num culto e o irmão disse que foi às tropas em Angola e dizer que acharam lá, morrendo de sede, estava com sede, acharam lá uma poça de água amarela, a pata de um animal tinha passado e tinha um pouco de água. E estava amarelo e eles limparam assim com muito jeitinho e beberam aquela água porque iam morrer de sede. Eles estavam com sede, e eu lembro que quando Jesus falou, quem tem sede, vinde a mim e beba. E para servir o Senhor tem que ter vontade, tem que querer. As pessoas para aceitar Jesus têm que ter vontade de aceitar o Senhor. Tem que querer deixar a vida de pecado, tem que deixar a miséria dessa vida, tem que deixar esse mundo de ilusão e servir ao Senhor. Alguém tem que ter vontade de servir ao Senhor, tem que ter sede. E ouvir de bom grado é ter interesse para o que Deus quer de mim. Eu estou fazendo o que neste mundo? O que eu vim fazer neste lugar? O que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Senhor, eu quero saber o que Deus tem para mim. Ouvindo a palavra, o Espírito Santo liberta o entendimento, e o seu coração é compungido e as pessoas querem ouvir. E esses foram assim que aconteceu com eles. Eles tiveram os seus corações compungidos, eles tomaram uma decisão, porque eles ouviram de bom grado e obedeceram a palavra de Deus. E diz Pedro, então vocês agora vão ser batizados. Vocês agora precisam de cumprir, obedecer a palavra de Deus. E diz que eles obedeceram a palavra de Deus. E eles, naquele dia, 3.000 almas. Pessoas que tiveram os seus corações compungidos. O João Batista, quando estava pregando, e a mensagem dele era arrependei-vos, arrependei-vos, e as pessoas iam lá para ser batizadas, vem lá uma classe de pessoas que julgava ser especiais. Elas julgavam por elas frequentarem a religião, por pertencerem a uma religião, e eles achavam que estava tudo bem com eles, não precisavam de arrepender dos seus pecados, apenas fazer o que os outros estavam a fazer também. E diz que eles vêm, e João Batista diz assim, vou olhar para cá, raça de víboras. Não tem ninguém escondido ali atrás, não, né? Eu não quis olhar para lá, senão os irmãos estavam apontando para mim. Mas olhou e disse assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi antes frutos dignos de arrependimento, porque não presumais no vosso coração ser filho de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. Você precisa de arrepender dos seus pecados. Para você ser salvo, você tem que arrepender dos seus pecados. Era a mensagem de arrependimento. E João Batista não aceitou batizá-los. Não, vocês têm que primeiro produzir fruto de arrependimento. Pensa que vocês vão escapar da ira. Quem é que está colocando isso no vosso coração? Então, a salvação da alma é algo especial. A salvação não é para frequentar uma igreja.
A salvação é para ir para o céu, é para nós estarmos aqui reunidos louvando e glorificando a Deus, mas o nosso destino final é o céu. Nós temos que ir para lá. E para ir para lá tem que ser salvo. Tem que nascer de novo. Jesus falou para Nicodemo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Precisa de arrependimento. E eles obedeceram. Foram compungidos e obedeceram. 3.000 almas. Eu vou pular aqui, porque já o pastor Rui falou alguma coisa, o João Matias também já falou, me ajudaram. Eu vou passar para o ponto 2, alguns resultados dessa vida, que alguém que entendeu a mensagem, assumiu um compromisso, foram compungidos, arrependeram dos seus pecados, chegaram diante de Deus, obedeceram. Algumas coisas que acontecem na vida dessas pessoas. Primeiro, versículo 43, diz que havia naquele povo que aceitou o Senhor, que foi para as águas, que assumiu aquele compromisso publicamente, que não demoraram 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos para se decidirem, ouviram a mensagem, receberam a palavra de Deus, creram e desceram as águas do batismo, assumiram publicamente e estavam dispostos a dar as suas próprias vidas, porque muitas daquelas pessoas sabiam que iam enfrentar até a própria morte, porque eles iam assumir uma identificação com o Senhor, e Jesus estava sendo procurado até para ser morto. Os discípulos estavam procurando para ser morto, porque eles já tinham crucificado a Jesus, eles sabiam, havia uma preocupação muito grande. Saulo estava assolando a igreja. Qualquer pessoa que se identificasse com Jesus estava assinando um termo, dizendo assim, estou pronto para morrer. Hoje, não é tão difícil assim aqui no nosso país. Tem lugar aí fora que ainda é complicado, mas aqui, todo mundo pode andar com a Bíblia na mão, todo mundo pode chegar e pode ir lá na escola, os pais vão lá matricular os alunos e vai lá e diz assim, eu quero matricular na escola de moral evangélica, sou evangélico. Vai procurar emprego, preenche as fichas, eu sou evangélico. Chega lá nos vizinhos e os vizinhos dizem, somos evangélicos. Evangélico, o que é evangélico? Somos evangélicos, que bacana. São evangélicos, sou evangélico. O que é o evangélico? Somos evangélicos. Aí é até fácil. Mas naquela época, alguns, vendo a responsabilidade e por não estarem dispostos a pagarem o preço, diz que mesmo crendo no Senhor, mesmo vendo os milagres que Jesus fazia, mesmo vendo tudo aquilo que o Senhor fazia, eles rejeitaram, porque eles diziam assim, eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não estavam dispostos a identificar com o Senhor. E esse é um dos maiores problemas do ser humano ainda hoje. É que muita gente quer ser salvo, mas não querem relacionar-se com Jesus, o Salvador. Não querem ter aquele compromisso com o Senhor. Querem ter o seu nome escrito no livro da vida, mas não querem compromisso com aquele que tem o poder de escrever o nosso nome lá e nem apagá-lo. Depois, o temor que havia neles preparou um ambiente para a igreja. Eles estavam perseverando todos os dias. Eles estavam firmes, e aí criou um temor na alma deles. A igreja era uma igreja com temor. O temor é respeito a Deus, reverência a Deus, respeitar a Deus, honrar a Deus. Então, diz o versículo 43 que havia um temor em cada alma. Não era num grupo de pessoas, era a igreja. Eles estavam comprometidos com o Senhor. Eles tinham o coração no Senhor. E com isso, muitas maravilhas, muitos sinais, prodígios eram feitos pelos apóstolos. Eles davam testemunho com poder, com autoridade, porque o Espírito Santo estava dominando a igreja. O Espírito Santo estava operando na vida da igreja e eles estavam cheios do temor de Deus. Todos eles estavam juntos. Eles tinham tudo em comum. Faziam coisas que nós hoje temos dificuldade de fazer. Olha, às vezes nós temos em casa lá um fato, ou as irmãs têm lá um vestido, uma roupa, e olha assim e fala, eu podia dar para o irmão fulano, ou dar para a irmã fulano, mas eu gosto tanto, deixa lá, guardar lá para as traças roerem.
e se apega nessas coisas tão pequenas, às vezes acumulam. Outro dia vi na televisão, não era crente não, vi na televisão dos Estados Unidos, uma doença, uma senhora começou a amontoar lixos em casa. Depois ela saiu, ficou só os lixos, porque ela não cabia mais dentro de casa, de tanto lixo. Criou-se uma doença. Foi gerando, foi aquele desejo de possuir as coisas, foi acumulando, depois ela passou a ter tanta coisa que não cabia mais. Tudo que ela via, lixo, pegava e levava para casa. Nossa, isso aqui é precioso. E agarrava aquelas coisas. E tem muita gente agarrada em muitas coisas que não tem valor nenhum espiritual, mas estão agarrados àquilo, não querem abrir mão para servir o Senhor, para estar mais disponível para o Senhor. Esses crentes aqui vendiam até as suas propriedades, para poder partilhar com os irmãos, para ter tudo em comum, para viver uma vida. Eles estavam pensando no céu, queriam ir para o céu, não estava agarrado a nada dessa vida. Eles estavam satisfeitos de todo mundo ser igual, no sentido de, olha, vamos dividir as nossas coisas. Hoje nós somos capazes de sair de casa, almoçar, jantar, e nem lembrar de alguém que, porventura, possa estar precisando de alguma coisa. Fazemos lá, uma vez ou outra, uma cortesiazinha, quando encontramos nas portas do supermercado, aquelas pessoas fazendo lá pedidos de alimentos. Aí, olha, vou lá comprar, não custa nada dar alguma coisa. Mas nós, às vezes, não nos preocupamos. Até na igreja, nós estamos, às vezes, fazemos lá as campanhas para que os irmãos tragam alimentos não perecíveis para ajudar alguém que carece. Alguém lembra de trazer. Mas esses irmãos aqui estavam preocupados de sentar à mesa e comer e pensar, se meu irmão não tem. E eu aqui com sobra, eu vou jogar a salada que sobrar vai para o lixo. Comida esquentada, não quero. Enquanto que alguém pode estar precisando. Isso estou falando na igreja. Talvez aqui em Portimão não existe ninguém necessitado, graças a Deus por isso, mas existe na igreja pessoas necessitadas. Na igreja do Senhor existe, e a nossa preocupação deve ser com todas as pessoas da igreja, em primeiro lugar. E era isso que estava no coração deles. Eles se preocupavam, eles abriram mão de tudo para poder servir a igreja, para estar junto. Eles queriam que o poder de Deus permanecesse na vida deles. Todos os dias, versículo 46 diz, que todos os dias eles estavam no templo, orando, buscando a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, estavam comprometidos com o Senhor, estavam envolvidos com a igreja. Não era uma vez quando há festa na igreja. Quando chega uma época de festa, a gente diz assim, olha, estou vendo ali, não, desculpa, não é vocês não. Olha, estou vendo ali, olha, pare, vem cá, é aquele irmão? É aquela irmã? 2, 3 anos sem ver, aí aparece no dia da festa. Aí aparece, aí diz, então, irmão, está sumido? Estou orando em casa. Não estou assim muito aos conforme com as coisas, aí eu estou orando em casa. Tem a Bíblia em casa, leio em casa. Mas esses crentes aqui, cheios do Espírito Santo, esses crentes nasceram de novo, foram cheios do poder de Deus, foram revestidos, decidiram, ouviram, viram o Senhor, aceitaram a palavra de bom grado, testemunharam que agora era nova criatura, estavam todos os dias no templo envolvidos com o Senhor. Significa que nós temos que ter um relacionamento contínuo com o Senhor, envolvido com as coisas de Deus. As pessoas não têm que assustar quando nos vê, elas têm que achar estranho quando nós faltarmos. Eu vou repetir. As pessoas não têm que assustar quando nos vê, elas têm que estranhar quando nós faltarmos. E dizer assim, espera aí, cadê o irmão? Hoje não veio, todo culto ele está aqui. E aqui aconteceu alguma coisa. Olha, tem aqui uma irmã, desculpa, irmã Felicidade, citar o nome da irmã Felicidade, os irmãos conhecem, 95 anos, a minha orelha queima quando alguém deixa de buscá-la para ir para o culto, que depois ela fala, ela briga comigo, porque ela tem vontade de ir no culto. Hoje ela veio porque o culto é 8 horas e ela não podia ir. Falei, então vamos no batismo em Portimão, que vai ser no mesmo horário. E ela está toda alegrezinha ali, 95 anos, fica brava quando falta o culto. Se faltar o culto, ela fica brava. Podia dizer assim, 95 anos, já fiz tanta coisa, está lá, graças a Deus te abençoe. Eu vim falando com o irmão Júnior, eu quero ficar velho,
Ficar velho não, quero ficar idoso, que eu já estou velho. Quero ficar idoso, mas assim também crente, querendo estar envolvido com as coisas do Senhor. Não quero ficar velho e aposentar. Aposentar, não, agora eu já estou cansado. Não é cansado nada, é para servir o Senhor, louvar o Senhor, glorificar o Senhor, chegar ao ponto do médico dizer assim, vou tomar sua carta, não vou passar mais aquela verbação da sua carta, porque você não pode dirigir mais, eu quero ir para a igreja. Porque tem os idosos que eu conheço, que o doutor já tirou a carta dele e ele foge e vai lá sem carta. Não pode fazer isso, irmão. Eu quero estar na igreja. Quero estar na igreja. Eu quero estar na igreja. Está vendo que desejo estar na igreja? É isso que estava no coração deles. Eles tinham conhecido o Senhor, estavam apaixonados pelo Senhor, estavam envolvidos com o Senhor, eles queriam, estavam todos eles juntos, alegres, havia alegria, havia tudo na vida deles. Eles estavam no templo todos os dias, significa que eles estavam continuamente na presença do Senhor, servindo o Senhor, envolvidos nas coisas de Deus. Eles comiam juntos com alegria, singeleza de coração, eles estavam em comunhão, eles viviam em comunhão. Eles não faziam grupinhos, 5 aqui, 6 ali, 7 ali. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cefa, eu sou de não sei de quem. Eles estavam unidos no Senhor e eles estavam comendo com alegria e singeleza de coração. Eram unidos no Senhor. Eles não pertenciam a ninguém a não ser o Senhor. Eles estavam, não, eu estou aqui para servir o Senhor e vou servir o Senhor. E com alegria, estava comendo pão, era todo mundo amigo, irmãos, estava ali dedicado ao Senhor, servindo ao Senhor. O maior desejo deles era glorificar a Deus, servir a Deus, honrar a Deus. E eles tinham alegria e singeleza de coração, eles louvavam a Deus. E diz o versículo 47, que eles louvavam a Deus e cumpria-se na vida da igreja aquilo que Jesus falou. Eles vão ver as vossas boas obras, eles vão ver o vosso comportamento, a vossa atitude, o vosso amor, e vão glorificar o meu Pai Celestial, o vosso Pai Celestial. E diz que eles caíam na graça de todo o povo. Sabe o que é a igreja? As pessoas, se chegar assim, dizem, olha, aquele irmão, aquela irmã é crente ali da Assembleia de Deus de Portimão. Aí, olha, faz favor, bom dia, boa tarde. Olha, tudo bem. E aí, quando você vira as costas, você diz, mas eu adoro aquela igreja. Olha, eu já fui lá. Quando eu vou lá, eu sinto uma alegria tão grande, uma paz tão grande. Eu vejo no rosto de cada irmão a alegria, o gozo, aquela felicidade. Eu chego lá e eles vêm me cumprimentar. Quando eu entro lá, eles vêm logo me cumprimentar. E não, senta aqui no primeiro lugar, no primeiro assento. Me faz cada coisa comigo. Eu me sinto lá uma pessoa tão importante. Não é para eles saírem dizendo, eu vou lá na igreja, em Albufeira, falar de Albufeira, né? Estou falando só de Portimão, depois toma na minha cabeça. Lá chego lá em Albufeira, chego lá, entro lá, sento lá do lado dos irmãos, fica assim meio sem jeito, não sei onde eu vou sentar, que eu vejo lá algumas cadeiras vazias, e não sei onde vou sentar, mas vou, com muito custo eu vou e sento, ninguém me nota. Eu entrei, saí, ninguém me viu. Ninguém me cumprimentou, ninguém falou, quis saber quem eu sou. Mas aqui não. Aqui eles estavam tão cheios da graça de Deus que as pessoas ficavam admiradas. Eles caíam na graça de todo o povo, as pessoas tinham prazer de vê-los. Olhar para eles, o que recebiam eram mensagens que tocavam nos seus corações, despertavam o interesse deles por Jesus, eles queriam conhecer alguma coisa mais. Estavam cheios da graça de Deus. E com isso, já termino, diz que todos os dias o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que havia de se salvar. A graça de Deus estava na igreja, o Espírito Santo usando a igreja, e todo dia o Senhor tocava no coração de alguém. E as pessoas iam se convertendo. As pessoas iam aceitando o Senhor, Deus ia operando. Eu não tenho poder de salvar ninguém, você não tem, mas a graça de Deus na nossa vida envolve as pessoas e Deus faz com que as pessoas sintam a necessidade de vir a Jesus. E o Senhor ia acrescentando e diz que ia aumentando a igreja cada dia mais. E era só alegria na igreja. Problemas, dificuldade, luta, claro que existia, mas o Espírito de Deus estava dominando a igreja. Havia uma paz espiritual, uma alegria espiritual, havia o gozo do Espírito Santo na vida das pessoas. Termino dizendo assim, anotei para não esquecer,
receber a palavra de Deus de bom grado, perseverar na doutrina bíblica, nem qualquer coisa, porque tem gente hoje que segue qualquer movimento, basta fazer qualquer coisa assim que é agradável, todo mundo acha que é bonito, é importante, mas esses crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, estavam servindo ao Senhor, queriam saber exatamente como era. Perseverar na comunhão, no partir do pão, perseverar nas orações, preocupar-se com os irmãos necessitados, perseverar unânime todos os dias no templo, confraternizar com alegria e singeleza de coração, vida de temor e louvor a Deus faz com que a igreja caia na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de se salvar. E o Senhor não mudou. O Senhor continua ainda hoje salvando e fazendo assim. E que nós entendamos a vontade do Senhor para a nossa vida e que apliquemos ao nosso coração. Deus não nos chamou para outra coisa, senão para viver no temor dEle, que a nossa alma esteja debaixo do temor de Deus e que a glória do Senhor manifeste na nossa vida e sobre nós e o Senhor seja exaltado no nosso meio para a honra e para a glória do Senhor. O meu desejo é que todos os candidatos a batismo que batizaram hoje possam fazer a diferença entre nós. Da agora para frente. Se alguma coisa ficou para trás, que talvez nós não fizemos, vocês façam. Não é porque não fizeram que não pode fazer. Se não fizeram, façam. Siga o que a palavra de Deus ensina. Vai viver uma vida de temor, de louvor, de compromisso, de gratidão, de serviço ao Senhor, e Deus será glorificado, e o Senhor vai salvar muitas vidas através de vocês, da igreja. Amém? Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor. Aleluia. Podemos ficar em pé agora? Graças a Deus. Quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, vem-me com cada coisa à minha mente. E quando estava pensando ali sobre o Senhor acrescentar à igreja aqueles que se haviam de salvar, eles não andavam correndo atrás das pessoas, as pessoas andavam correndo atrás deles. É uma coisa muito diferente. Quando o Espírito de Deus opera, nós não andamos nos cansando, desgastando atrás deste e daquele. São as pessoas que andam atrás de nós, porque nós somos uma bênção para a vida deles. Que Deus nos ajude que isso aconteça na igreja em Portimão e em toda esta área, em todo o nosso país e em toda a terra. As pessoas comecem a correr para a igreja, a correr para aqueles que estão na frente da obra de Deus, para orarem por eles, porque sabem que ali há a bênção de Deus e eles vêm à procura da bênção de Deus. Vamos orar para que isso aconteça? Amém? O Espírito de Deus sopra nesta cidade, sopra neste Algarve, neste Alentejo, e nós possamos ver as pessoas a correr para buscar a bênção de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nesta tarde é possível que nós tenhamos aqui pessoas que queiram dar um passo de fé para Jesus e dizer, eu quero Jesus na minha vida. Haverá alguém aqui hoje que quer, eu quero Jesus na minha vida. Eu ainda não dei, está ali um senhor, graças a Deus, Deus abençoe. Mas é possível que haja mais alguém aqui no nosso meio que ainda não tenha tomado uma decisão por Jesus. Alguém mais que ainda não tomou essa decisão, mas neste dia ouviu a palavra e viu testemunhos de pessoas que se comprometeram a seguir Jesus. Tiveram coragem, não tiveram medo, não tiveram vergonha. E eles estão comprometidos em seguir Jesus. Haverá mais alguém que quer também tomar uma decisão por Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar por esse Senhor ali e pedir a Deus que o guarde, abençoe, que continue nesse propósito de seguir o Senhor. Mas nesta tarde, estamos aqui pessoas talvez que já aceitaram Jesus há algum tempo e têm no seu coração desejo também de fazer o mesmo que estas pessoas fizeram aqui neste dia, serem batizadas, tomar este compromisso e assumirem-se também como seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos orar por essas pessoas neste dia. Haverá alguém que neste dia dizia, nos próximos batismos, eu também quero ser batizado. Haverá alguém aqui que nos próximos batismos quer ser batizado? Está ali, graças a Deus. Mas com certeza que há mais que nos próximos batismos quer ser batizado. Neste dia Deus tocou o seu coração. Deus fez entender isso. E quer ser batizado nos próximos batismos. Ok, não é por força, não é forçando a coisa que isso acontecerá, glória a Deus.
mas vamos continuar a orar para que nós possamos ter batismos, é verdade, dentro em breve com pessoas determinadas a seguir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar por estes que foram batizados hoje e vamos terminar o culto aqui neste dia. Oferta? Já foi dada a oferta, não foi? Já foi dada a oferta. Ok. Glória a Deus. Levanta as suas mãos para o céu e vamos orar por todos estes que foram batizados neste dia nas águas, que eles sejam batizados no Espírito Santo. Que eles vão daqui neste dia com este propósito no seu coração. E quem sabe, Deus não pode, neste momento, derramar o seu Espírito sobre a sua vida, e eles saírem daqui com este selo na sua vida, no seu coração. Glória a Deus. Querido Pai, nós estamos na Tua presença. Nós queremos agradecer a Tua graça, queremos agradecer este culto, onde, Senhor, estes 15 irmãos foram batizados nas águas. Queremos entregar os Teus cuidados, Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre eles e também, Senhor, os encha de uma maneira poderosa para que eles possam ser testemunhas vivas, possam sentir a alegria do Espírito Santo e assim de servir com uma dedicação, Senhor, com um empenho, com uma determinação muito grande, Senhor, para a glória do Teu nome. Todas as pessoas que neste dia têm estado aqui, aquele Senhor que aceitou no seu coração, Senhor, Jesus Cristo, Deus abençoa, guarda o Senhor, trabalha na sua vida. Ó Senhor, também este irmão que também tem sentido no seu coração ser batizado nos próximos batismos, Deus ajuda e guarda o Senhor neste propósito também os demais que estão aqui, Senhor, e aqueles que já foram batizados, que, Senhor, este propósito se mantenha firme, vivo, Senhor, determinante na sua vida para ser fiéis até ao fim. Nós oramos, Senhor, por toda a Tua igreja, todo o Teu povo, por esta cidade, Senhor, por este concelho, por os concelhos aqui no Algarve e no Alentejo, para que haja um despertamento, para que haja um movimento do Espírito Santo, soprando na vida, Senhor, e movendo, fazendo um rebuliço muito grande, Senhor, na vida das pessoas, para que elas venham procurar, Senhor, a ajuda, venham procurar a salvação, venham, Senhor, procurar o seu livramento na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e continuaremos a orar, Senhor, a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, Senhor, para vermos a Tua glória se manifestar neste lugar e em todo lugar da terra, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queríamos pedir a todos que foram batizados, não sei se alguns já saíram, talvez já tivessem saído, da Albufeira já saíram, mas os que estão aqui que foram batizados, minha esposa tem ali uma lembrançazinha que uma irmã fez, dedicando aos que foram batizados. Um quadrozinho que diz batizei-me, etc, etc. Então, estão todos aqui na frente, os que foram batizados. Está ali uma irmã, o irmão também. Todos os que foram batizados, venham aqui. Ok, glória a Deus, graças a Deus. Está essa irmã aí? Está aqui a Carolina também? A Sofia? Está para ir em algum lugar? Está ali. Muito bem. Todos os que foram batizados estão aqui? Já receberam? Ok, glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Espírito seja com cada um de nós. Deus abençoe. Terça-feira temos culto, sexta-feira também. Todos bem-vindos para participar no culto com alegria, com determinação, para buscar a Deus. Deus abençoe. Sim.